Graça e paz de Cristo, meus irmãos. Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, Congregação Betel, Campo 3. Irmãos, aqui é o Evangelista Álvaro. Hoje eu quero trazer para você mais uma lição da nossa escola bíblica. E antes de tudo nós vamos orar, né? Pedindo a Deus a direção, que o Senhor Deus venha nos abençoar de uma maneira especial nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos refletindo e meditando a palavra do Senhor. Venha abençoar cada irmão, cada irmã que está ouvindo, aprendendo a escola, aprendendo acerca da Tua palavra, que todos possam ser edificados e fortalecidos, abençoando cada lar, cada família nesse momento de quarentena, que todos estão em seus lares e não temos como nos reunir no templo, mas cada um de nós somos partes do corpo do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza, Deus, que cada um está sendo visitado e abençoado poderosamente pela palavra do Senhor neste momento, no nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus nós estamos mais um dia tendo a oportunidade de ministrarmos aqui a escola bíblica para os irmãos, e hoje nós vamos dar prosseguimento hoje com a lição de número 4, né? A iluminação espiritual do crente. Iluminação espiritual do crente. Você deve abrir aí a sua revista da escola bíblica. Você pode ter a oportunidade de estar nos acompanhando nessa noite no nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui para o texto inicial, né? Lição de número 4, dia 26 de abril de 2020, que no caso dia 24 é porque nós sempre fazemos a nossa escola nas sextas-feiras, né? Sempre 2 dias antes da data da revista. Então, vamos lá? Leitura bíblica em classe, lá em Efésios, né? Efésios é o livro que está sendo estudado nesse trimestre. Capítulo de número 1, versículo do 15 ao 23. Versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, graças a Deus, esse texto, ainda no início da epístola, Paulo ele vem despertar a esperança, né? Essa esperança através da iluminação espiritual do crente. E essa iluminação, ela vai ser despertada em vários pontos, porque aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele quer que os irmãos venham a compreender a direção de Deus, a vontade de Deus para a vida deles, para a vida da igreja como um todo. E tudo isso é depositado na nossa esperança, daquilo que esperamos de Deus, daquilo que aguardamos do Senhor. E podemos ver aqui na introdução da lição, que o comentarista ele fala sobre esse ponto, né? Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: a ação de graça, né? A oração intercessória,
a confissão e o louvor e a exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Ou seja, para que a gente possa compreender como cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação na presença de Deus e como a igreja foi eleita para a salvação, a gente vai passando por essas fases, né? Aqui ele, no caso, inicia com ação de graças, aí ele vem com a oração, aí com a confissão, louvor e exaltação. Isso aí, irmãos, é nada mais nada menos do que uma sentença, né? E traz para nós essa exortação, para que nós venhamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos ver aqui quando é que Paulo fala acerca da esperança, da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação, as riquezas da glória e a sua herança. Bom, nesse primeiro ponto aqui, irmãos, nós podemos observar a ação de graças e a intercessão. Por quê? Paulo ele vai falar acerca da sua alegria, né? O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, no versículo 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então, irmão, quando a gente ora, a gente agradece a Deus, né? A gente tem essa parte da ação de graça na nossa oração. A oração tem vários passos, mas a ação de graça é algo que a gente inicia já agradecendo, é importante. Paulo ele demonstra esse início já com a ação de graças. Então vamos ver aqui, né? Aí, seguindo, as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, no caso, os irmãos ali, os irmãos em Éfeso, né? O espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Entenda uma coisa, irmão. Por mais que o pastor, eu ou qualquer irmão ministre para os irmãos, preguemos, ou quando nós pregamos para uma pessoa que não conhece a Escritura, uma pessoa descrente, Deus, ele é que traz a revelação através do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, quando você está lendo a Bíblia, você tem que orar para que Deus abra a sua mente, para que você receba essa revelação da Escritura. Paulo ele queria que os irmãos tivessem essa revelação, qual era a perfeita vontade de Deus para a vida deles. Então, quando ele escreve a epístola, ele faz esse pedido, a vontade que Paulo tinha é que os irmãos tivessem a revelação da vontade de Deus. Porque se nós andarmos segundo a nossa própria vontade, nós acabamos tropeçando. Mas quando nos é revelada a vontade de Deus, e a vontade de Deus é santificação, a vontade de Deus é que nos abstenhamos daquilo que o mundo oferece. Aí vamos aqui, vamos seguindo aqui. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreenderem por meio de quem? Do Espírito Santo. Olha aqui, irmão, através do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Ali no versículo 1, 18 e 19. Então, irmãos, vamos entender isso aqui. Assim como quando nós não éramos cristãos, o Espírito Santo de Deus um dia veio e nos revelou, nos convenceu do pecado e da justiça, da mesma forma, na caminhada cristã, você vai ter um crescimento para a santidade, um crescimento espiritual. Esse crescimento ele não vai vir de outro lugar senão de Deus. É Deus que Deus vai usar seus instrumentos, os pastores, até você mesmo quando você está lendo, quando você está estudando, você está sendo um instrumento de Deus para a sua própria vida. Quando você está sendo edificado através de um louvor que você ouve, ou quando você está mesmo fazendo a leitura para o seu próprio aprendizado. Agora isso é importante, leia a Escritura com oração.
coração, para que você tenha a revelação da palavra. Vamos continuar aqui, ó. Esperança da vocação em sua petição, que aí vamos falar agora da esperança, né? Essa esperança. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. Olha aí, aquilo que eu falei. Esse era o objetivo, né? O pedido, a petição que Paulo tinha naquele momento. Então vamos entender aqui, vamos compreender mais uma coisa aqui. E aí nós vamos ter 3 aspectos, né? Ó, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios a serem vocacionados. Pode-se dizer que tal esperança divina divide-se em pelo menos. Por que o comentarista ele fala de pelo menos 3 aspectos? Porque existem outros. Mas aqui ele vai falar de 3 aspectos principais, né? Vamos aqui, ó, os 3 aspectos principais. Aspecto A. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição de Cristo, ao qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. C. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então vamos entender aqui esses 3 pontos. A letra A que Deus chamou pessoas lá no passado. Deus chamou Abraão, Isaac, Deus chamou os pastores, Deus chamou os evangelistas, Deus chamou os apóstolos lá no passado. E aí Deus foi construindo a sua obra, e essa obra chegou até você. E aí essa obra hoje que está em mim, está em você, está na nossa vida, qual é o nosso passo hoje aqui no presente? Lembrando que nesse passado ele pode refletir até para a nossa própria vida, quando nós lá fomos chamados. E como seria isso hoje para nós? Hoje qual é o papel? O papel da santificação. Ó. A chamada abrange o serviço e santificação no presente. Você fazendo a obra de Deus, você trabalhando para Deus, mas você também se santificando. Por quê? Porque isso faz parte da esperança. A esperança ela começa lá no passado, lembrando a grande obra que Deus fez no passado. A esperança ela continua agora na letra B, no presente, quando a gente está se santificando. E aí essa esperança ela vai se concluir como? Ela vai se concluir lá no futuro, com a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Olha aí, Moisés que viu Deus face a face. Face a face não, ele teve a oportunidade de ver Deus pelas costas, né? Mas nós, igreja de Deus, vamos ter um privilégio ainda maior que o de Moisés, ver Deus face a face. Vamos entender aqui esse tópico 3, as riquezas da glória da sua herança. A oração do apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem para que os crentes entendessem a oração, aqui, ó, na oração o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27, Pedro 1:4-2. Como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. E então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, compreendendo aqui, irmãos, que a nossa herança
essa esperança que temos também na herança, que é enfatizada, sua herança enfatizada, o que Deus deu aos seus eleitos. Ou seja, irmão, você lembra todos os dias aquilo que você vai herdar, aquilo que nos está preparado, ok? Então vamos prosseguir aqui no tópico 2, sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. Vamos entender aqui. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia deste poder que opera em favor dos crentes. Sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Percebe-se que a palavra sobre excelente, que aí vem a tradução aqui do grego, né? Vai falar o quê? Extraordinário. Ele está falando de algo que é além, algo que não é normal, que não é ordinário, que é extraordinário, algo que é grande. Aí já a expressão, que aí uma vai completar a outra, sobre o excelente grandeza do seu poder. Já a expressão seguinte, grandeza, subjetiva e enaltece a magnitude do poder de Deus. O termo dunamis, daqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então vamos entender aqui essas duas coisas. Esperança da vocação é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Sobre a esperança do crente. E aí como que essa esperança ela nasce lá do passado, ela se desenvolve no presente através da santidade, através das obras, através daquilo que a gente faz para Deus, e aquela esperança também que está depositada naquilo que havemos de onde devemos estar no futuro com Deus. E também vai falar do que? Das riquezas dessa herança, ou seja, o galardão. Aqui Paulo ele vai citar esse aspecto, tomando por base, tomando por ponto essas riquezas da herança, queremos falar acerca do galardão, né? Então essa é a excelente grandeza e força do poder divino. Esse poder que nos tirou da vida que nós levamos e nos trouxe para a sua maravilhosa presença, ou o que fez a transformação na sua vida, fez a transformação na minha vida e que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Isso não é a coisa que o homem faz, só Deus pode fazer esse poder. Porque eu vou lhe dizer, o maior milagre que existe não é um morto ressuscitar, um cego ver, não, mas é quando a pessoa é convencida do pecado, do juízo e da justiça. Por quê? Porque qualquer outro milagre de cura, ele é algo que transforma a pessoa de forma física. Mas quando se fala do maior de todos os milagres, e aí vem o poder do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que eu digo, a salvação ela começa no Calvário com Cristo e ela se termina lá em Cristo. Ela é totalmente obra de Deus, não é obra do homem. Mas entenda, ele te convence do pecado e da justiça, e aí ele te dá a oportunidade de você confessá-lo. E isso não significa que a salvação foi obra sua, não. Ela começou em Cristo e terminou em Cristo, sempre, em todo momento. Deus apenas ele abriu a porta para que nós possamos entrar, ok? Então vamos dar continuidade aqui à força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1,19, aí nós já chegamos aqui no versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes em si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia e também significa eficácia.
sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses 1:29. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischios, que significa o poder inerente de Deus. Então, a associação desses conceitos, vamos ver aqui. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Então, olha que interessante, né? Paulo, ele vai exemplificar, né? Ele vai pegar a força desse poder e aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, ele vai citar acerca da ressurreição. Primeiro ponto. Segundo ponto, a ascensão à direita de Deus, quando o Senhor Jesus ele ascendeu ao céu. E por fim, que o colocou acima de todo e qualquer potestade, de todo qualquer domínio. Cristo está acima de tudo. Então, Paulo ele dividiu aqui esse poder nesses 3 aspectos, que é justamente esses aspectos que nós vamos analisar aqui no ponto 3 da lição, ok? Nesse ponto veremos os 3 aspectos, de exaltação de Cristo, que esses 3 aspectos estão ligados aqui, ó. Então vamos entender aqui. 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Vamos lá. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus Pai. Então, irmãos, esse primeiro ponto que a gente vai entender o quê? Dessa manifestação do poder de Deus lá na ressurreição de Cristo. Como que essa ressurreição de Cristo ela vai operar nas nossas vidas? Através dessa esperança. Por que eu digo isso? Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, irmão, se você crê que Cristo ressuscitou, você confessou Ele como Salvador, então a sua herança, ela segue a herança de Cristo na esperança. Por isso que eu falei lá no início da esperança daquilo que havemos de herdar. Então, da mesma forma como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Porque olha só, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito primícia dos que dormem. Ou seja, a primícia, ele foi primeiro, ele foi na frente, ele é a primícia, ele é o primeiro, ok? A primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia que seremos ressuscitados. Então, irmão, por que você vai ser ressuscitado? Por que eu vou ser ressuscitado? Porque Cristo ressuscitou. Ele é a nossa primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Amém? Vamos continuar aqui, Cristo elevado à direita de Deus. Aqui é o segundo ponto, né? Aquele da manifestação do poder. Então, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. A elevação de Cristo ao trono pondo à direita nos céus. 1:20. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 10, do 1 ao 2. O grau de exaltação para a sua posição de honra e autoridade indica o completo
triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar em lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, irmãos, olha aqui. Nós falamos o primeiro ponto foi a ressurreição. O segundo ponto é justamente quando o Senhor Jesus ele ascende, né? Ele sobe e é colocado à direita de Deus. Isso através do seu poder. Essa é a segunda parte. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Então, assim como Cristo foi levado até a presença do Pai, nós também seremos levados até a presença do Pai. Amém? Então, para a gente concluir aqui, esse terceiro ponto, né? Cristo exaltado sobremaneira. Assim, tanto a ressurreição, Cristo é exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa inferir. Essa era também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e segundo, o que Deus designou a igreja também ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então vamos entender aqui, irmãos, vamos entender aqui esse último ponto, porque o primeiro ponto foi a ressurreição, o segundo ponto foi a ressurreição, o segundo ponto foi Cristo ser levado até Deus, até o Pai, à direita do Pai. Então, assim como Cristo ressuscitou, a igreja ressuscitará. Assim como Cristo foi levado até a presença do Pai, nós também seremos levados. E Cristo foi colocado sobre todo o poder que há no céu e na terra. Então, a igreja também, ela recebe de Cristo poder, né, para prevalecer contra todas as obras das trevas. Aí a pergunta que não quer calar. Significa, esse termo aqui, isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. O que é que os irmãos entendem disso aqui? Primeira coisa, vamos entender. Cristo, quando estava aqui na terra, ele foi até a cruz? Foi. Então nós também devemos ir todos os dias. Significa que a igreja não padece perseguição? Padece. A igreja pode ser perseguida. Agora entenda, a vitória da igreja não está em triunfos temporários ou triunfos terrenos, mas em triunfo espiritual que nos coloca acima das potestades do mal. Olha só os irmãos que estão nesses países que há perseguição, em que os irmãos muitas vezes são mortos, perseguidos, presos, encarcerados. Nesses países, geralmente países comunistas ou até mesmo islâmicos, os irmãos entendem essa perseguição que acontece nas igrejas, né, nesses lugares. O que é que acontece, irmãos? A igreja, irmão, mas aqui não é para a igreja prevalecer contra todas as obras das trevas e tal. Entenda, esse prevalecer no sentido espiritual. Quando o irmão missionário que está lá é morto fazendo a obra, não significa que esse irmão perdeu. Muito pelo contrário, ele venceu, ele prevaleceu. Ele teria sido vencido se ele tivesse negado, se ele tivesse abandonado a fé. Mas ele foi colocado acima de todas essas obras das trevas. Deus lhe deu discernimento para entender como o inimigo batalha contra ele lá nesse campo. E aqui no Brasil, se no dia de amanhã vier alguma perseguição, em qualquer outro país onde que a igreja esteja, se ela for perseguida e alguns irmãos forem mortos, encarcerados, isso não significa que a igreja não está sendo vencedora.
porque essa vitória ela é espiritual. Por isso que está lá no Apocalipse que fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Também lá no Apocalipse fala que no capítulo 13 fala que o anticristo ele faz uma batalha contra os santos ali é a igreja, e prevalece. Entenda que aquele prevalece ali do anticristo significa que os irmãos ali vão ser mortos, vão ser encarcerados, como está no versículo capítulo 3, versículo 10. Uns vão ser mortos, outros vão ser encarcerados. Mas essa é uma vitória daquele prevalecer ali, significa física. A gente tem que entender quando a palavra se refere de prevalecer espiritual e prevalecer físico, porque a vitória do anticristo contra a igreja ali é uma vitória terrena, mas não é uma vitória espiritual, porque espiritual a igreja já venceu. Ela não vai vencer, ela já venceu, porque Cristo venceu e ele é a primícia, e nós vamos simplesmente seguir os seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe. Fechando aqui, irmãos, olha a conclusão. Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Senhor Deus, venha abençoar cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, que cada um possa manter a esperança diante de tantas tribulações, tantas dificuldades dessa vida, talvez até perseguições, mas que possam lembrar da esperança daquilo que hão de herdar, da ressurreição, daquilo que hão de herdar, de quando serem levados aos céus, lembrando que estão sobre todas as potestades, sobre todas as obras das trevas, prevalecendo como igreja do Senhor Jesus Cristo, que ainda que sofra perseguição, mas é mais do que vencedora pelo Senhor Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos falando a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos até a próxima escola. Continue conosco aqui no canal, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, a graça e a paz de Cristo a todos.